Ele já teve poder, respeito e tudo que o dinheiro podia comprar. Mas naquela noite, sozinho e quebrado, ele percebeu que tinha perdido algo que não podia recuperar. As pessoas viraram o rosto. O mundo seguiu em frente. E o silêncio começou a gritar mais alto do que qualquer acusação. O que ninguém sabia é que aquela queda escondia um detalhe que mudaria tudo. Porque, no meio da ruína, alguém pequeno demais para ser notado viu algo que todos os adultos ignoraram. E quando isso veio à tona, nada mais fez sentido. Mas a verdadeira pergunta é: o que uma criança poderia ter visto para transformar completamente o destino de um homem que já tinha perdido tudo? Ele acordava todos os dias antes do sol, não por disciplina, mas porque o silêncio da madrugada era o único momento em que a mente parava de acusá-lo. O quarto era grande demais para um homem que já não sabia o que fazer com o espaço. Cortinas pesadas bloqueavam a luz, e o ar parecia sempre frio, mesmo nos dias quentes. Ele ficava sentado na beira da cama por alguns segundos, olhando para o nada, como se esperasse que alguma coisa, qualquer coisa, fizesse sentido de novo. Seu nome ainda abria portas, mas já não abria corações. No espelho, o reflexo mostrava um homem bem vestido, barba por fazer, olhos cansados demais para a idade que tinha. Ele ajustava o nó da gravata com precisão automática, como se o corpo ainda lembrasse quem ele costumava ser, mesmo quando a mente não conseguia mais acompanhar. Lá fora, o mundo funcionava normalmente. Pessoas iam ao trabalho, crianças corriam para a escola, carros buzinavam sem saber que, dentro daquele prédio elegante, alguém estava desmoronando em silêncio. No escritório, tudo parecia sob controle. Funcionários falavam baixo quando ele passava. Alguns ainda o admiravam, outros apenas o temiam. Mas ninguém perguntava como ele estava. Ninguém realmente queria saber. Bom dia, senhor, disse uma funcionária, sem levantar muito olhar. Ele respondeu com um leve aceno. A voz não saiu. Já fazia tempo que as palavras certas pareciam presas em algum lugar que ele não conseguia alcançar. Sentou-se à mesa, abriu relatórios, assinou documentos. Cada movimento era preciso, ensaiado, mas por dentro havia um ruído constante, um peso no peito que não diminuía. Não importava o quanto ele tentasse ignorar. Em algum momento do dia, o celular vibrou. Uma mensagem curta, fria, sem emoção. Ele leu uma vez, depois outra, e então virou o telefone com a tela para baixo, como se isso pudesse apagar o conteúdo. O passado não desaparece assim. Na saída do prédio, o motorista o esperava. O carro luxuoso refletia a cidade ao redor, mas ele não entrou imediatamente. Ficou parado por alguns segundos, olhando para a calçada do outro lado da rua. Uma criança estava sentada ali, desenhando com giz colorido no chão. Totalmente concentrada. O mundo ao redor parecia não existir para ela. Por algum motivo, aquilo o incomodou. Ele desviou o olhar e entrou no carro. Para casa, disse, num tom mais baixo do que pretendia. No caminho, a cidade passava pela janela como um filme distante. Pessoas comuns, vidas simples, risos, discussões, pequenas alegrias. Tudo aquilo parecia pertencer a outro universo. Quando chegou, a casa estava silenciosa demais, grande demais. As paredes claras refletiam a luz do fim da tarde, mas não aqueciam nada. Cada passo ecoava, lembrando de que aquele espaço tinha sido feito para mais pessoas e agora sobrava vazio. Ele largou o paletó sobre o sofá e foi até a cozinha. Abriu a geladeira, fechou sem pegar nada. Não sentia fome. Há dias não sentia. Sentou-se à mesa, apoiou os cotovelos e fechou os olhos. Por alguns segundos, imagens vieram sem aviso. Discussões que nunca terminaram bem. Olhares que ele ignorou. Palavras que disse quando ainda acreditava que tinha razão. O poder tinha um preço, e ele estava começando a pagar. No dia seguinte, algo quebrou a rotina. Ao sair de casa, encontrou novamente a mesma criança da calçada. Desta vez, ela estava de pé, segurando uma mochila maior do que o próprio corpo. Os cadarços do tênis estavam desamarrados. O rosto, sério demais para alguém tão jovem. Ela olhou para ele. Não com medo, não com curiosidade, mas como se estivesse tentando entender algo. Por um instante, os olhos dos dois se encontraram.
Ele sentiu um desconforto estranho, uma sensação de estar sendo observado, avaliado. Bom dia, disse ele, quase sem perceber. A criança não respondeu. Apenas continuou olhando. O motorista pigarreou, quebrando o momento. Senhor, estamos atrasados. Ele assentiu e entrou no carro, mas algo ficou para trás com aquele olhar. Algo que não tinha nome. Durante o dia, ele tentou se concentrar, mas a imagem insistia em voltar. Não era o rosto da criança em si, era a expressão. Como se ela soubesse de algo. Como se tivesse visto algo que ele passou a vida inteira tentando esconder, até de si mesmo. Naquela noite, choveu. Ele estava na sala, luzes apagadas, apenas o brilho da cidade entrando pelas janelas. O som da chuva trazia lembranças que ele preferia manter enterradas. Levantou-se e foi até a varanda. Lá embaixo, a rua brilhava molhada. E então, ele a viu de novo. A mesma criança, parada sob a marquise do prédio, protegendo-se da chuva. Sozinha. Isso não fazia sentido. Ele ficou observando por alguns segundos. Algo dentro dele dizia para ignorar. Voltar para dentro. Fechar a porta. Mas outro impulso, mais antigo, mais humano, o manteve ali. A criança levantou o rosto. Olhou diretamente para cima. Para ele. O coração bateu mais forte. Não havia acusação naquele olhar. Nem medo. Havia atenção. Como se aquele encontro não fosse por acaso. Ele deu um passo para trás, respirando fundo. Fechou a porta da varanda e encostou-se nela, tentando entender por que aquela simples presença o afetava tanto. Naquela noite, ele sonhou. Sonhou com portas que não abriam, com vozes sem rosto, com uma verdade que tentava emergir, mas sempre era interrompida antes de ser dita. Acordou suado, o coração acelerado. Nos dias seguintes, a criança continuou aparecendo, às vezes sentada, às vezes em pé, sempre em silêncio, sempre observando. Ele não contou a ninguém, nem saberia explicar. Mas algo estava claro. Aquela rotina cuidadosamente construída estava rachando. E, por alguma razão que ele ainda não conseguia compreender, tudo parecia girar em torno daquele pequeno detalhe, aparentemente insignificante. Porque, enquanto todos viam apenas uma criança comum, ele começava a sentir que ali existia algo mais. Algo que se conectava diretamente ao que ele tentava esquecer. E, pela primeira vez em muito tempo, o medo não vinha do que poderia perder, mas do que poderia ser revelado. E quando ele finalmente decidiu descer e se aproximar, sem saber por quê, o que viu naquele momento fez seu corpo congelar, e o passado, que ele acreditava enterrado, deu o primeiro sinal de que estava prestes a voltar. Mas não da forma que ele esperava. Ele desceu as escadas devagar, como se cada degrau pesasse mais do que o anterior. O barulho da chuva ainda ecoava lá fora, mas agora parecia distante. O coração batia rápido, não de medo, mas de reconhecimento. Algo dentro dele já sabia que aquele momento não era comum. Quando a porta se abriu, a criança ainda estava ali, encharcada, segurando a mochila com força, como se fosse a única coisa que a mantinha firme naquele mundo. O rosto pequeno estava sério, os olhos atentos. Não havia pedido, não havia pressa. Apenas presença. Você está sozinho? Ele perguntou, sem saber por que aquelas foram as palavras que saíram. A criança demorou alguns segundos para responder. Estou esperando, disse, num tom baixo. Esperando quem? Ela levantou os olhos lentamente. O Senhor. Aquelas duas palavras atravessaram seu peito como um golpe seco. Ele sentiu o ar faltar por um instante. Me esperando? Por quê? A criança respirou fundo, como alguém que carrega algo grande demais para a própria idade. Por que o Senhor esqueceu uma coisa? O quê? Ele perguntou, a voz quase falhando. Ela abriu a mochila com cuidado e tirou de dentro um objeto simples, pequeno, já um pouco gasto pelo tempo. Era uma foto. Assim que ele a viu, o mundo pareceu inclinar. Suas mãos começaram a tremer. O rosto perdeu a cor. O passado, que ele tentou enterrar com sucesso, poder e silêncio, voltou inteiro, sem pedir permissão. Na foto, havia ele, mais jovem, sorrindo de um jeito que não sorria há anos. E ao seu lado, uma mulher que ele reconheceria em qualquer lugar. O olhar dela era vivo, cheio de esperança.
Havia amor ali. E algo mais, algo que ele abandonou. Onde você conseguiu isso? Perguntou, engolindo em seco. Ela guardava, respondeu a criança. Sempre disse que um dia o senhor iria precisar lembrar. Ele fechou os olhos. A memória veio como uma avalanche. As escolhas que fez. O dia em que decidiu ir embora. A promessa que nunca cumpriu. O silêncio que escolheu manter porque era mais conveniente. Ela está? A frase morreu antes de terminar. A criança balançou a cabeça devagar. Ela ficou doente. Disse que não queria que o senhor fosse avisado. Disse que o senhor tinha uma vida importante demais. Cada palavra era um peso. Cada frase, uma culpa que ele tentou ignorar por anos. E você? Ele sussurrou, já sabendo a resposta, mas precisando ouvi-la. Sou filho dela. O mundo parou. Ele sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na parede. O silêncio entre os dois era denso, quase insuportável. Eu não vim pedir nada, continuou a criança. Ela só queria que o senhor soubesse. Que alguém precisava saber quem o senhor foi, antes de virar quem virou. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Tudo o que construiu, tudo o que defendeu, todo o poder que acumulou, de repente parecia pequeno demais diante daquela verdade. Por que agora? Conseguiu perguntar. Por que ela se foi? Respondeu a criança, com uma calma que não combinava com a dor por trás dos olhos. E porque eu não quero crescer achando que fui esquecido. Aquela frase quebrou algo dentro dele. Ele se agachou lentamente, ficando na altura da criança. Pela primeira vez, não havia status, nem distância. Apenas dois seres humanos diante de uma verdade crua. Eu errei, disse, a voz embargada. Errei mais do que consigo explicar. A criança observava atentamente, sem raiva, apenas esperando honestidade. O senhor não errou só com ela, respondeu. Errou comigo também. O impacto daquela frase foi maior do que qualquer acusação pública que ele já enfrentou. Naquela noite, ele não voltou para o silêncio confortável da casa. Preparou um quarto. Fez uma refeição simples. Sentou-se à mesa com alguém que carregava seu sangue e sua ausência. Os dias seguintes foram difíceis. Advogados ligaram. Compromissos foram cancelados. Decisões precisaram ser tomadas. Pela primeira vez, ele percebeu que consertar algo exigia mais do que dinheiro. Exigia tempo, presença, humildade. Ele enfrentou olhares desconfiados. Enfrentou perguntas que não tinham respostas fáceis. Enfrentou o espelho e viu alguém que precisava reaprender a ser humano. Você não precisa ficar, disse a criança certa noite. Posso garantir que você terá tudo. Ela o encarou por um momento longo. Eu não quero tudo, respondeu. Só quero saber se o senhor vai ficar. Aquela foi a decisão mais difícil da vida dele. E também a mais verdadeira. Meses se passaram. O homem poderoso começou a desaparecer dos holofotes. As manchetes mudaram. Alguns chamaram de queda, outros de fraqueza. Mas dentro daquela casa, algo estava sendo reconstruído. Não perfeitamente, não sem dor, mas com verdade. Ele aprendeu a ouvir, a pedir desculpas, a aceitar que algumas feridas não se apagam, apenas se cuidam. E a criança aprendeu que não era invisível. Certo dia, enquanto caminhavam juntos pela rua, ele percebeu algo simples, mas profundo. O poder que perdeu não se comparava ao sentido que finalmente encontrou. Porque, às vezes, não é uma grande tragédia que muda tudo. É uma pequena verdade, dita por alguém que o mundo insiste em ignorar. E agora, fica a pergunta que ecoa muito além desta história. Dedo indicador apontando para a direita quantas pessoas você deixou para trás tentando vencer, e o que estaria disposto a perder para finalmente consertar isso. Déjame tua opinião nos comentários. Às vezes, o que mais valorizamos na vida, poder, riqueza, status, parece ser o que nos define. Mas a verdade é que nenhum título, nenhuma fortuna ou posição pode preencher o vazio que carregamos dentro. O que realmente importa são as conexões humanas. Aquela criança, pequena e silenciosa, nos lembra que a inocência e a verdade muitas vezes vêm de onde menos esperamos. Não é o dinheiro que muda destinos, mas a coragem de enfrentar nossos erros, reconhecer nossas falhas e estar presente para aqueles que amamos.
Perder tudo materialmente pode ser doloroso, mas perder o que realmente importa, o amor, a confiança, o vínculo humano, é irrecuperável. E, às vezes, a vida nos dá uma segunda chance para consertar essas pontes quebradas, se tivermos a humildade de enxergar e aceitar. O poder real não está no controle que temos sobre os outros, mas na capacidade de nos conectarmos, nos desculparmos, aprendermos com nossas escolhas. Portanto, a pergunta que todos nós devemos fazer a nós mesmos é: quantas oportunidades perdemos por orgulho, medo ou descuido? Quantas pessoas ficaram para trás enquanto buscávamos sucesso? E, mais importante, estamos dispostos a mudar, a reparar, a realmente valorizar o que não tem preço. Essa história nos lembra que nunca é tarde demais para agir com amor, honestidade e presença. E que, muitas vezes, as maiores lições vêm das vozes mais pequenas, das atitudes mais simples, dos gestos que podem mudar tudo, para sempre.